Senhoras, senhores, jovens, irmãos de ideal espírita, a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo sempre. É sempre uma grata satisfação estar de volta a essa casa, falando de doutrina espírita, falando do Mestre Jesus, aquele que nos é o nosso modelo e guia. Segundo a antropologia, os indícios da reencarnação datam de aproximadamente 12 mil anos antes de Cristo, mais precisamente naquilo que considerava-se a era pré-histórica, apesar dos conceitos de história e pré-história terem sido mudados nos últimos anos. Porém, essa crença e essa perspectiva da antropologia vem ser observada justamente por conta dos sepultamentos, que aconteciam todos de forma fetal. E junto ao corpo ficava sempre os artefatos do indivíduo para que ele pudesse utilizar na outra vida, dando continuidade à sua existência, e ao mesmo tempo a posição fetal indicando a possibilidade de retorno à vida corpórea. Ou seja, a crença dessas primeiras organizações humanas deixa claro que há uma memória espiritual acerca da reencarnação. Ou seja, não fica circunscrita apenas às organizações civilizacionais, bastante mais complexas, porém fica claro esse seu processo dentro das estruturas de organização. Os antigos egípcios guardavam todas as indumentárias do indivíduo, além de toda a parte interna do corpo físico. Eram retirados, colocados em vasilhas, para que quando o indivíduo fosse levado a Osíris, pudesse ser julgado. E a partir daí, com todos os relatos das boas ações do indivíduo durante a vida física. Além da preocupação da manutenção do corpo físico para o retorno à vida corpórea, havia uma preocupação de deixar claro as boas qualidades do indivíduo como uma forma de manutenção da própria existência. Ainda entre os antigos, mais precisamente entre os gregos clássicos, existia um culto chamado de orfismo, que trabalhava na perspectiva do retorno à vida física no processo de reencarnação, dentro da perspectiva não só da reencarnação no corpo físico humano, mas também naquilo que conheceu chama-se de metempsicose, ou a possibilidade de retorno ao corpo humano, mas também ao corpo de animais, principalmente se o indivíduo não seguisse as orientações éticas e morais da sociedade. A escola de Orfeu influencia grandemente a escola pitagórica, que estabelece uma série de elementos dentro do mundo grego, justificando a reencarnação e apresentando seus mais diversos elementos dentro dessa perspectiva. A escola pitagórica dedicava-se a vários elementos de estudo, desde a reencarnação às questões matemáticas. Acreditava Pitágoras que todo o universo é regido por ondas matemáticas, que tudo está calculado milimetricamente dentro de cada característica do universo, cada elemento apresentado dentro da criação divina. Tudo está elencado, matematicamente calculado, apresentado. E mais do que isso, cabe ao homem, por conta da sua capacidade intelectiva, de estudar o universo, compreendê-lo e, a partir daí, identificar-se com o seu processo de evolução junto aos deuses. Pitágoras vai dizer que a alma é imortal e reencarna-se, sendo imprescindível ao homem alterar as suas perspectivas diante da vida, da imortalidade e principalmente dos aspectos éticos e morais. O indivíduo que distancia-se da ética, da moral, que evita o consumo de carne, que evita os prazeres mundanos, se aproxima mais rapidamente da concepção espiritual e cada vez ficando mais depurado, ao ponto de não necessitar mais do processo reencarnatório. Pitágoras asseverava em sua escola que era fundamental o homem buscar o distanciamento de tudo aquilo que aviltava
o espírito, e a matéria era a causa principal da deteriorização do indivíduo enquanto ser. Ele também vai dizer que os acontecimentos da história repetem-se em ciclos. Ele vai dizer que a história ela não tem fim. Elementos que porventura aparentemente deixaram de existir voltarão novamente em outro ciclo, porque é necessário ao homem passar por esses ciclos históricos constantes para que ele possa aprender, revitalizar o seu conhecimento e reiniciar o seu processo de aprendizado. E ele encerra dizendo: todas as coisas vivas são afins. Ou seja, dentro da escola pitagórica, ele entende que todo o universo, material e imaterial, estão absolutamente conectados em um processo de constante aprimoramento, evolução e desenvolvimento. Em cima da escola pitagórica, outros dois importantes filósofos escreveram acerca da reencarnação. Um, especificamente, não chega a escrever, apenas ensina, que é o caso de Sócrates. Sócrates apresenta aos seus discípulos a reencarnação como uma forma de desenvolvimento do indivíduo. Mas é sem dúvida nenhuma em Platão, que o desenvolvimento socrático ganha mais força e amplia ainda mais o seu conceito dentro do processo de evolução. Segundo Platão, todos os indivíduos após a morte vão para o Hades. A compreensão do Hades não é a mesma compreensão do inferno apresentado pela escola judaico-cristã durante muitos anos, e sim é o local onde moram os mortos. Todos os indivíduos que perecem fisicamente vão para o Hades. Lá permanecem um tempo mais ou menos longo, de acordo à sua condição ético-moral, não em processo de padecimento, mas no processo de erraticidade. E após um período determinado justamente pela sua compreensão desses ciclos, ele retorna à vida física. Segundo Platão, quanto mais o indivíduo depura-se, mais próximo ele encontra-se do mundo ideal, do mundo das ideias, que é o mundo espiritual, que é aquele em que a matéria que capta o indivíduo, que atrai o indivíduo, fica mais distante da sua condição. Obviamente que essa perspectiva apresentada por Platão amplia-se quando ele fala das 8 esferas que circundam o processo evolutivo. Vai dizer que a 8ª esfera é onde está, o 8º ciclo é onde estaria a figura divina. E lá Deus regeria todas as coisas. E a partir daí o homem depurar-se-ia gradativamente num processo de evolução, de aprendizado, de condicionamento acerca da existência corpórea e principalmente da existência imaterial. Acreditava Platão que era fundamental o indivíduo manter-se no foco da ética e da moralidade, evitando os elementos que distanciam o homem disso. Por isso, assevera Platão de forma veemente que é fundamental o indivíduo buscar a intelectualidade, o aprendizado, a educação, a política e, mais do que tudo, os elementos que vão elevá-lo a uma condição espiritual superior. Ainda no mundo antigo, nós vamos ter as religiões hinduístas que apresentam também a metempsicose, a reencarnação. E sempre chamou-me muita atenção um elemento paralelo que acontece aqui na cidade de Vitória da Conquista. Os índios mongóis acreditavam na reencarnação. Sepultavam os seus mortos em posição fetal, em vasos, em urnas funerárias. Colocavam virada de cabeça para baixo, para que o indivíduo post-mortem pudesse caminhar, não de volta à vida corpórea para incomodar os vivos, mas que ele pudesse morrer e seguir em direção à pátria espiritual. Se esses indivíduos tivessem uma vida valorosa, virtuosa, segundo os padrões éticos e morais da sociedade mongói, eles renasceriam na tribo como os filhos primogênitos das famílias mais importantes, como um elemento que indicava claramente
um ciclo de supremacia, de superioridade aos demais. Afinal de contas, ao primogênito cabia sempre uma condição de especial em relação aos outros. Caso esse indivíduo fosse deplorável, moral e eticamente, segundo os preceitos daquela organização, ele então conduziria-se de uma forma um pouco diferenciada. Ele renasceria como uma onça e passaria toda uma existência caminhando-se na condição desse animal, aprendendo na condição inferior as maravilhas da humanidade. E só a partir dessa experiência que ele retornaria à condição humana. Por que chama-me tanto a atenção? Justamente o fato de um distanciamento geográfico gigantesco. Índia, conquista. De onde esses indivíduos traziam esse conhecimento, se não é aprendido culturalmente, senão por uma explicação espiritual, de seres que já conviveram em várias partes do orbe e aprenderam nas diversas culturas e a mesmo dentro da sua reencarnação sucessiva a experiência necessária para o seu aprendizado e o seu desenvolvimento. Diante dessa perspectiva, fica evidenciado a certeza da reencarnação como algo fundamental na história humana. Na questão 166 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os imortais. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? A qual os imortais respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. No item seguinte, 167, Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se nós observarmos o orbe terreno e todas as mazelas existentes e todas as complexidades, sem uma lógica reencarnacionista, ficaria impossível acreditar em uma bondade divina. Porque ficaria evidenciado que Deus tem privilegiados. Pessoas que nascem dotadas de condições favoráveis ao seu progresso intelecto-moral e outras que são usurpados das menores condições de desenvolvimento ético, moral e intelectual, justamente pelo afastamento dessas mesmas condições. Então, como é possível acreditar em um Deus justo e bom que apresenta condições tão distintas, provas tão severas para uns e para outros provas tão serenas ao nosso ver? Apenas pelo viés encarnatório é que a justiça divina fica evidenciada. Allan Kardec, em A Gênese, vai dizer: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Se a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e os tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são todas novas, tão primitivas como aquelas que viviam há 1000 anos. Acrescentamos que não havia entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seriam completamente dependentes uma das outras. Porque, pois as almas de hoje seriam melhor dotadas por Deus que a de suas predecessoras, porque compreendem melhor. Quando nós observamos a avaliação de Kardec, nós vamos entender que, apesar de uma perspectiva do século XIX acerca de evolução e de barbárie, nós temos ainda no inteirinho dessa característica ele dizendo que a partir do progresso natural da humanidade nós nos depuramos. E é por isso que a luta pela justiça, pelo direito, pela democracia, pelas características de um mundo que nós caracterizamos como justo, é bandeira de muitas civilizações, a qual não aceitam mais a imposição de ditadores, de opressores, de sociedades que impõem determinadas perversidades que não serão mais aceitas diante do avanço da própria humanidade. Afinal de contas, pela primeira vez, quando os direitos humanos são afincados,
ainda antes de se chamar direitos humanos, pela primeira vez na Carta ao Bom Povo da Virgínia, nos Estados Unidos no século XVIII, e posteriormente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também no século XVIII, pós-Revolução Francesa, nós vamos ter caracterizado que todo homem tem direito à justiça e à liberdade. Todo homem tem direito de rebelar-se contra a tirania e a opressão. São valores que foram concretizados pelos iluministas do século XVIII, elencados pelos revolucionários do século XVIII e do século XIX, que alavancaram uma série de filósofos libertários que apresentam a busca por uma sociedade justa, positivamente humana, na acessão da palavra humanidade. É diante dessa perspectiva que nós vamos entender que é impossível retornarmos a alguns conceitos, a alguns valores que já foram extirpados da nossa sociedade e que alguns ainda vinculados a elementos ancestrais, talvez de suas vidas pretéritas, tentam atrair de novo o baluarte da opressão, da tirania, da violência como elementos que constituem a opressão do indivíduo pelo indivíduo. Na verdade, dentro da ótica reencarnatória, nós temos que educar os indivíduos, transformá-los moral e intelectualmente, a partir de esforços humanos, de cada um de nós envolvidos nessa humanidade, no progresso de toda ela. Afinal de contas, somos seres solidários dentro dessa perspectiva. E se assim não formos, falharemos enquanto indivíduos, porque dentro da lógica reencarnatória, Jesus deixa um baluarte memorável acerca desse sentido. Se o escândalo tem que vir, infeliz aquele que é o portador do escândalo. Se o indivíduo tem que passar pela provação, e ele passa pela provação e sofre todas as consequências da mesma, ele livra-se do seu fardo. Em compensação, os indivíduos que foram negligentes ou que apoiaram o processo do seu sofrimento irão responder por isso diante da solidariedade a qual estamos envolvidos enquanto humanidade. Então a reencarnação não imputa ao indivíduo sofrimento individual, solitário, imputa à sociedade a coletivização do processo de desenvolvimento. Quando um de nós falha no nosso processo de missão, de desenvolvimento e de reencarnação, toda a sociedade que é solitária se compromete junto dela. Afinal de contas, nós não avançamos sozinhos. E temos o primeiro pilar de sustentação, as nossas famílias. E é dentro de nossas famílias que as batalhas reencarnatórias se iniciam. Eu costumo sempre lembrar da família, e peço permissão a vocês para uma elucidação pessoal. Eu sou o diferentão da minha família. Eu sou o indivíduo mais esquisito dentro da minha família. Todos são comerciantes. Eu sou professor. Todos bem-sucedidos economicamente. E eu, professor. A grande maioria católica, protestantes. Eu espírita. Todos de direita. Eu de esquerda. Quando nós nos encontramos nas reuniões familiares, eu olho para eles e eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nós nos damos bem, nós nos respeitamos, nós debatemos, mas eu sempre fico me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou muito diferente. A minha perspectiva e a minha visão de mundo é muito diferente. E eles devem perguntar a mesma coisa. O que esse indivíduo diferente está fazendo aqui no meio de nós? Porque tudo dele é o contrário. E se nós formos observar para o cerne da nossa família, vai ser basicamente da mesmo jeito. Desde a nossa família nuclear, pai, mãe, filhos, irmãos, a nossa família maior, tios, primas. E quando nós vamos então para a família universal, a coisa fica mais complexa. Então, quando nós observamos o processo reencarnatório e aí as discussões, os debates, os diálogos que nós atendemos, a primeira coisa que devemos aprender é a tolerância.
Em algum momento eu vou entender o que eu estou fazendo naquele cerne. Pode demorar um pouco, mas em algum momento eu vou entender. Porque todos nós precisamos da convivência entre os diferentes para podermos aprender. E as primeiras dificuldades do processo reencarnatório se dá na família. É curioso dizer que dentro dessa mesma família a qual citava, eu tenho um caso fabuloso e engraçado de dois irmãos que não se suportam. Brigavam desde sempre. E é interessante que eles todos os outros irmãos, menos os dois. Já teve momentos do pai amarrar os dois juntos para tentar fazer as relações de afetividade. Aquela educação do século passado. Mesmo assim não resolveu. Em determinado momento eles romperam relações. Mas teve um episódio que eu achei dos mais interessantes e curiosos. Um desses irmãos sofreu um acidente automobilístico. Os outros dois irmãos estavam em outras cidades distantes e só tinha esse outro irmão que, entre aspas, não se dava bem com ele na cidade. E ele então tomou todas as providências para amparar o irmão. Foi até o local do acidente, providenciou o transporte para o irmão ser atendido no hospital, custeou todas as despesas, procurou um guincho para levar o carro, acionou a empresa de seguro. Depois que todo mundo chegou e que o irmão estava albergado, cuidado, e ele continuou por ali, permaneceu durante a noite. No dia seguinte, depois que o irmão se recuperou, que voltou ao seu trabalho normal, ele disse: olha, eu continuo não gostando de você, mas eu fiz o que eu devia fazer, porque você é meu irmão, mesmo não lhe suportando. Ou seja, os laços de família, a consanguinidade puxando os laços, mesmo espíritos rivais ancestrais que não se suportam ainda naquele momento espiritual, eles devem se suportar, porque os laços de consanguinidade os puxam. E é curioso que esse processo, com o passar dos anos, deverá depurar-se cada vez mais, e essa relação, talvez nessa ou em outras, se tornará de fato uma relação de amor e de amparo, como assim deve ser em todas as criaturas. Para Emmanuel, a como foram as estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporais, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Os golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência, que o ajudarão a realizar em si as perfeições de Deus. Ao contrário do que muitos de nós imaginam, a reencarnação é uma oportunidade. Viver, apesar de difícil, é extremamente gratificante, pois constantemente somos levados a aprendizagens ininterruptas. Se nós observarmos e pararmos para pensar um pouco na nossa fizemos o nosso processo reencarnatório hoje. Se nós reportarmos a nossa infância e avaliarmos o nosso processo inicial, nos primeiros anos das nossas memórias infantis, e olharmos a nossa idade de hoje, nós iremos então dizer: nossa, como passou rápido. Pois realmente a vida passa muito rápido. E nós precisamos aproveitar a vida no sentido do aproveitamento espiritual. Pois não estamos aqui apenas para aproveitar as paisagens e a benéfica existência, mas devemos aqui para aproveitar a escola que a Terra é. Afinal de contas, a reencarnação ela tem 3 finalidades: o aprendizado, a elevação
e a reparação. Eu, em geral, talvez por conta da minha própria profissão, costumo comparar a reencarnação a uma grande escola. E dentro dessa grande escola, como uma sala de aula, nós temos os mais diversos tipos de assunto. Primeiro, nós temos os assuntos mais complexos, nós temos os assuntos mais simples e nós temos os assuntos comum à maioria. E assim como temos assuntos diversos, nós também temos alunos diversos. Nós temos os alunos habilidosos, compenetrados, esforçados, aplicados, os bons alunos. Nós temos os alunos mais ou menos, que estudam em alguns momentos, em outros momentos negligenciam. E nós temos aqueles alunos que nós chamamos de relapsos dentro do processo. Então, se nós observarmos a humanidade, nós somos esses três tipos de alunos. Primeiro, nós somos, em alguns e a sua minoria, os alunos exemplares. Aqueles que aprendem os conteúdos de forma mais rápida do que os outros, que se esforçam. É aquele indivíduo na sala de aula que o professor é apenas um mero orientador dos conteúdos. Ele vai por conta própria. Ele praticamente não precisa do apoio do professor. Ele é um indivíduo que seguia sozinho, porque ele já entendeu qual é o seu papel na sala de aula. Ninguém precisa pedir silêncio para ele. Mesmo ele já tendo alcançado a média na última unidade, ele não fica sossegado se tirar a terceira nota 10. É aquele indivíduo que tira 9,8 e vai perguntar por que ele errou aquela questão. Ele não fica sossegado enquanto ele não consegue atingir a possibilidade de perfeição que lhe é possível. Esse é um pequeníssimo grupo no orbe terreno. Indivíduos que compreendem a sua missão, que trabalham em prol do seu desenvolvimento, que conseguem avançar a passos largos no seu processo de desenvolvimento intelecto-moral. São muitos desses espíritos em missões que vêm à Terra com o objetivo de auxiliar a humanidade no seu processo evolutivo e de desenvolvimento. A grande maioria posta por alunos ou pelos espíritos medianos. São compenetrados em alguns momentos, relapsos em outros. Em determinados momentos querem imitar os alunos mais avançados e se esforçam nesse objetivo. Outras vezes resolvem negligenciar, passam em algumas matérias, ficam de recuperação em outras, aprendem algumas coisas, deixam outras para aprender em outro momento e vão avançando sempre em condições adversas. É uma recuperação aqui, é uma nota vermelha acolá. E esses indivíduos que faz parte, que compõem a grande maioria da humanidade, tentam avançar, às vezes, retardando por outras. E nós temos, por fim, os indivíduos ruidosos, aqueles que negligenciam tudo, que querem atrapalhar o avanço da humanidade, não aceitam o avanço do outro, não querem se esforçar para avançar. São os indivíduos que tumultuam e por vezes chamam a atenção. Afinal de contas, o mal, por ser barulhento, atrai muitas pessoas. Acabam induzindo os indivíduos a se perder no caminho, a ouvir essas ideias nefastas e comungar com elas. E dentro dessa lógica, quando nós compreendemos o processo reencarnatório, dentro da sua primeira característica, que é o aprendizado, todos nós estamos na Terra para aprender. Em uma lição clássica ensinada por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É uma frase de fácil memorização, porém de difícil aplicação. Porque quando Jesus diz que o próximo é o nosso inimigo, ou aquele que nós consideramos o inimigo, ou aquele a quem temos dificuldades de lidar, automaticamente amar ao próximo se torna uma tarefa extremamente difícil. Porque amar aqueles que já gostam de nós é praticamente uma obrigação, é natural.
fazemos sem nenhum esforço. Mas amar ao indivíduo que nos magoa, que nos ofende, que é distante de nós, é uma tarefa extremamente difícil. E esse aprendizado, há mais de 2000 anos de simples memorização, mas de difícil aplicabilidade, ainda aterroriza a população terrestre que não consegue entender no outro o seu irmão. E essa distância e o conhecimento do outro como o seu irmão é que leva a conflito, a importância, as guerras, as mortes sem sentido, as prisões e mais prisões de forma bárbara, desumana. E aí nessa perspectiva o indivíduo acredita que eliminando o outro irá resolver o problema, quando na verdade nós sabemos que a alma é imortal e o indivíduo continuará no outro plano, fazendo absolutamente as mesmas coisas que fazia e agora nutrido de um sentimento de vingança. A perspectiva do aprendizado da Terra deve ser justamente essa relação do amor dentro desse critério educativo. Nós estamos aqui para aprender essa lição. Já viemos aqui inúmeras vezes e ainda temos imensa dificuldade de aprendê-la e de executá-la no nosso cotidiano. E essa deve ser a nossa maior missão, o nosso maior objetivo. Dentro dessa perspectiva de aprendizado na Terra, temos que aproveitar todos os momentos para poder aprender. Afinal de contas, como disse anteriormente, uma encarnação passa muito rápido. E se nós avaliarmos o que nós aprendemos na nossa existência, o que fizemos até hoje da nossa encarnação, dentro desse nosso processo educativo, nós fizéssemos uma análise disso hoje, fôssemos levados a um tribunal, suposto tribunal, de exame de nossa consciência, o que nós poderíamos dizer? O que aprendi e apliquei dentro da minha existência no orbe terreno? Essa deve ser a nossa pergunta diária dentro do nosso aprendizado diário. Talvez essa seja a missão do Espírito. E eu sempre falo com muita tranquilidade sobre essas coisas, não porque sou perfeito, mas no dia que compreendi qual é a verdadeira missão do espírita, do homem de bem, eu fico muito mais tranquilo para falar sobre qualquer coisa. O homem de bem não é o indivíduo perfeito, é o indivíduo que luta para alcançar a perfeição que lhe é possível. É o homem que luta para domar as suas más inclinações. Esse é o processo de desenvolvimento. Algumas lutas são dolorosas, são difíceis, mas são extremamente gratificantes quando são vencidas. Porque nós podemos observar o indivíduo de forma mais ampla, e o indivíduo somos nós. Observando-nos neste processo de desenvolvimento, nós podemos entender o que avançamos, o que não avançamos, o que crescemos, o que ainda temos por crescer. E dentro dessa perspectiva podemos dizer, sempre aprendi muito nessa encarnação, mas preciso aprender muito mais. Afinal de contas, o processo evolutivo consiste no aprendizado diário e constante. O segundo elemento da reencarnação é a elevação. Ou seja, a partir das provas diárias dentro do processo de desenvolvimento e aprendizado, nós chegamos ao processo de elevação, cada dia melhor do que o outro. Certa feita, um amigo questionou-me se nós somos espíritos em constante evolução, e Deus é a perfeição absoluta, e nós então estamos em progresso incessante, nós um dia poderemos chegar à mesma perfeição de Deus? O Livro dos Espíritos vai afirmar que não. Mas eu acho que o melhor exemplo para compreender esse processo é o exemplo matemático de uma reta assíntota. Para aqueles que não se lembram dessas aulas de matemática,
A reta assíntota é uma curva que se aproxima do eixo X. E ele se aproxima cada vez mais. Ao mesmo tempo que ele aproxima, ele está infinitamente distante, porque a numeração é infinita. Então ele se aproxima, está infinitamente mais próximo, mas ao mesmo tempo infinitamente distante, porque ele nunca irá tocar ao eixo X. Ele se aproxima infinitamente, mas está distante infinitamente. Ou seja, a compreensão da divindade do nosso processo de elevação é compreender a essência divina, compreender a divindade e poder avançar em prol dessa humanidade, dessa espiritualidade. Afinal de contas, comungaremos um dia todos nós em um mesmo mundo espiritual e no mesmo mundo corporal, de acordo às nossas capacidades intelecto-morais. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos aqui é para o nosso próprio progresso. Nada é por acaso. E aí nós vamos entender o terceiro elemento, que é a reparação. É o momento em que nós vamos conviver com os diferentes. É o momento que nós vamos cuidar daqueles que nós amamos. Também iremos conviver com aqueles que temos dificuldades. É o momento que nós temos aparar as arestas e aprender a conviver com as diferenças. Afinal de contas, a reencarnação carece exatamente disso, que nós reparemos com os outros e principalmente para conosco. Nada do que acontece conosco é por acaso. E nós não recebemos tudo aquilo que merecemos. Nós recebemos tudo aquilo que suportamos, que temos condições de suportar. Porque se o fardo fosse maior do que a nossa capacidade de seguir, a possibilidade de falha seria infinitamente maior. E nós falharíamos com muito mais frequência do que já falhamos, e do que ainda falhamos, e do que ainda falharemos. Afinal de contas, nesse processo de aprendizagem que nós nos colocamos, a doutrina espírita nos proporciona uma reflexão pessoal da nossa existência, nos proporciona uma condição de compreender o mundo no nosso entorno, nos possibilita verificar como nós, enquanto espíritos imortais, nos posicionamos diante da humanidade, da sociedade, da família, do trabalho, dos locais nos quais nós nos envolvemos. Ser cristão não é ser cristão aqui dentro. Aqui dentro é fácil. Aqui dentro é relativamente tranquilo, apesar de muitas vezes não ser. Porque as vaidades, as asperezas, os elementos que compõem a nossa bagagem espiritual vêm à tona. Mas acaba sendo um pouco mais fácil. Difícil é ser cristão o tempo todo. Difícil é ser espírita o tempo todo. E quando eu falo difícil, é difícil de verdade. Nós vamos então avaliar com todo o manancial de conhecimento que nós temos, do ponto de vista espiritual, o que nós estamos fazendo desse conhecimento, como nós estamos utilizando esse conhecimento para o nosso progresso, para a nossa elevação, para a nossa reparação e para o nosso aprendizado. Como nós estamos nos portando diante desse manancial de informações. Os imortais nos falam constantemente sobre todas as questões que nós deveríamos ter aprendido, que nós devemos aprender, não só no Livro dos Espíritos, mas nas obras complementares que são psicografadas, que foram psicografadas constantemente. Os milhares e milhares de livros, de filmes, de documentários, de textos que nos levam a uma de informação como nunca antes na história da humanidade. Nunca foi tão fácil se informar. Difícil é saber filtrar as informações. E aí que é fundamental que nós utilizamos sempre a prudência, a análise dos clássicos e principalmente a perspectiva. Será que isso compõe o Evangelho do Cristo?
porque se for dissonante do Evangelho, não deve ser absorvido, aceitado. Então a perspectiva nossa de cada dia é sermos cristãos. Quando ouço essa palavra cristão e rememoro a história, minha área de trabalho e estudo, os primeiros cristãos, quando eram levados às arenas, para não serem mortos ou torturados, só precisavam fazer uma coisa: eu me enganei, Jesus não é o Salvador, eu acredito nos deuses romanos. Era só fazer uma declaração pública disso. Nada mais. Não precisava nem provar que você mudou. Bastava fazer uma declaração pública. Mas os indivíduos preferiam morrer ao trair aquilo que acreditavam. A libertação que eles sentiam com as palavras do Cristo. E morriam. Mas renasciam porque compreenderam que a vida física não é a vida verdadeira. A vida, para além da vida física, é a vida de verdade. Eles sabiam do retorno à vida corporal, então não se preocupavam com isso. E se fosse nós, no meio de um circo romano, somos levados a dizer: você é cristão ou não cristão? Se você negar, você está livre. Mas se você continuar afirmando, você morre. Muitos de nós poderíamos dizer: Jesus vai entender. Eu vou dar uma negadinha aqui, mas no meu íntimo eu vou continuar acreditando. Com certeza Jesus compreenderá. Afinal de contas, é juiz rancoroso. Mas a nossa fé vacila no momento. A nossa certeza passa a ser uma incerteza e nós vamos buscar as almofadas conscienciais. Devemos buscar constantemente compreender o orbe terreno como um processo de lutas, de desenvolvimento, de reparação e de, principalmente, aprendizagem. Aproveitemos o nosso tempo na terra. Que nessa época existem os críticos às festividades. Eu particularmente prefiro cada nunca como um elemento de crítica, pois cada um se seu processo de desenvolvimento. Quando ele despertar para outras coisas, para perceber que essas coisas materiais excessivas, esse desgaste físico desnecessário, esse entorpecimento dos sentidos, não tem absolutamente nenhum sentido. E os eventos então transformação, pois esse é o processo natural, esse é o desenvolvimento natural. Sabemos que é o momento em que os espíritos afloram as suas paixões, mas principalmente aqueles que estão num outro nível, não digo superior, e sim num outro nível, buscam aproveitar o seu tempo de outras formas, satisfazendo o espírito para além da matéria. Como dizia Pitágoras, Platão, Jesus e todos aqueles que defendem o nosso processo de evolução. Afinal, evoluir é aprender, é compreender. E mais do que tudo, evoluir é aceitar o indivíduo no nível que ele se encontra. Afinal, se não houver aceitação, se não houver amor, não irá ocorrer desenvolvimento. E nós teremos tiranias, ditaduras e opressões que se mostraram incapazes e insuficientes de resolver as mazelas humanas. Nessa perspectiva de liberdade da alma, Cruz de Souza, o poeta simbolista, nas mãos radiosas de Chico, escreve um soneto. Um soluço divino da alegria percorre
todo o espírito liberto das pesadas cadeias do deserto, desse mundo de sombra e de agonia. A alma livre contempla um novo dia, longe das dores do passado incerto, mergulhada no esplêndido concerto de outros mundos que a luz acaricia. A alma liberta, redimida e pura, vê a aurora depois da noite escura, numa visão mirífica suprema. Penetra o mundo da imortalidade, entre as canções de luz e liberdade, forçando as portas da beleza eterna. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e por todo sempre.